Todo mundo que assistiu The Walking Dead lembra o quão grandiosa essa série era. Até mais ou menos a 7ª temporada ela estava no seu auge, batendo recordes de audiência nunca antes batidos por um seriado de TV. Quem não lembra do famoso 7x1, o episódio que parou a internet? Todo mundo só falava de The Walking Dead, do hype pra nova temporada, a temporada da guerra contra o Negan. Ricardo, só que de uma hora pra outra, ninguém mais falava dela. Depois do 7x1, o melhor episódio da série, aos poucos The Walking Dead acabou caindo no esquecimento, e o que era pra ser a melhor temporada de todas, a história que nos quadrinhos foi inesquecível e pra muitos o melhor arco já feito pelo Robert Kirkman, na série foi reduzida a aquela temporada ruim do Negan. E é no vídeo de hoje que a gente vai descobrir como mataram o melhor arco de The Walking Dead. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Quando a gente diz melhor arco de The Walking Dead, não é à toa. O All Out War, ou a Guerra dos Salvadores nos quadrinhos, é considerada por muitos como um dos momentos mais intensos e frenéticos, tendo inclusive uma qualidade muito superior em comparação com a própria série, o que, convenhamos, não é lá muito difícil, principalmente depois do que fizeram com a 7ª e 8ª temporada, né? Nos quadrinhos a gente vê realmente estratégia, reviravoltas inesperadas, uma trama complexa e tensão de verdade. É como se cada página virada fosse melhor que a anterior, e eu não tô falando isso da boca pra fora. Lê os quadrinhos e tira sua própria conclusão. O ponto que a gente quer chegar é que os produtores tinham um material de ouro nas mãos. Eles poderiam ter criado a melhor temporada já feita em The Walking Dead. A série tinha tudo pra se consagrar como uma das melhores séries da história. Era só eles seguirem o roteiro, sabe? E não é só por terem esse material incrível nas mãos que a expectativa era gigante. A própria série construiu isso ao longo do tempo. Todo mundo que chegou na 7ª temporada, que assistiu 7x1, todo aquele evento que é aquele episódio, e não pensou que seria a melhor temporada de todas, tá errado, sabe? Porque esse início de temporada era a definição de hype. The Walking Dead era aquele tipo de série, cara, que quando lançava um episódio só se falava naquilo. No Twitter, no Facebook, no YouTube, tudo. Por mais difícil que seja acreditar, hoje, vendo o que a série virou, ela foi sim a maior série do momento por muito tempo. Então era óbvio que havia uma expectativa gigante pra essa temporada. Tipo, olha tudo que eles já fizeram, eu não preciso nem pensar muito. A queda da prisão, o Terminus, a Ordem Alexandria, a morte do Glenn. Era uma série que, apesar de ter defeitos, ter episódios enrolados, esses episódios eventos compensavam qualquer problema, e compensavam muito bem. Ninguém ligava pra esses defeitos quando chegava um episódio absurdo, e o 7x1 foi exatamente isso, um evento que fez todo mundo parar pra assistir. E a 7ª temporada, o tão esperado All Out War, Guerra contra o Negan, começou exatamente assim, com números absurdos de audiência em cada episódio. Todo mundo queria saber quando o Rick ia peitar o Negan de vez e cumprir a sua promessa, não hoje, não amanhã, certo? Só que ao passar do tempo, dos episódios, você sente que eles só existiam para enrolar o andamento da história. Mesmo que ela andasse aos poucos, tudo parecia muito lento, sem importância, sem peso, como se a série desse voltas e voltas desnecessárias para chegar onde eles deveriam. E a prova disso, episódio 2, um episódio inteiro só focado no Reino e na Carol. Episódio 3, outro episódio inteiro só focado nos Salvadores. Episódio 6, talvez um dos piores episódios da série, mais um episódio inteiro focado agora na Tara, uma personagem completamente secundária. E esse momento nos quadrinhos, pós-morte do Glenn, é exatamente o oposto do que a série fez. Ele é extremamente bem construído, bem pensado, porque não tem tempo de descanso, não tem tempo de sofrer. Eles já maquinam um jeito de juntar as comunidades e acabar com esses tal de salvadores. Mas na série, cara, quando tem episódios que realmente focam na história, de novo, são esticados ao máximo pra ter mais tempo de tela. E isso, Ricardo, se você for reparar, é uma fórmula que a série carrega desde a Season 3, quando eles tiveram que, obrigatoriamente, a mando da AMC, produzirem 16 episódios por temporada, e aí virou meio que um padrão. Todo episódio crucial de ponto de virada, aqueles que são lembrados até hoje, são em início, meio ou final de temporada. Aquela meiuca ali, geralmente os episódios 2 ao 7 e 10 ao 15, são episódios de desenvolvimento que não tem nada muito marcante, e são exatamente esses que eles enrolam. Basicamente, o significado da expressão encher linguiça. Normalmente são episódios de núcleo, focados em um único personagem, como aquele lendário episódio do Morgan, mas que não avançam em quase nada a história. E essa quantidade exorbitante de episódios sempre foi um problema pra série, mas a diferença é que nas temporadas anteriores, eles conseguiam mascarar isso entregando
bons momentos, como já dito aqui, a queda da prisão, o Terminus, a Ordem Alexandria. Só que quando chega na 7ª temporada, isso se tornou uma pedra no sapato ainda maior, porque além da construção arrastada, simplesmente não existia entrega, o que acabou se tornando, para tão esperada melhor temporada, um tiro no pé. A verdade é que a 7ª temporada de The Walking Dead não é ruim só porque é lenta, é ruim porque parece vazia. São 16 episódios só de construção para uma guerra. Sim, o que nos quadrinhos acontece em poucas edições, na série é só no episódio 16, a season finale, que finalmente o Rick se volta contra o Negan. Toda a maquinação por trás, juntar as comunidades, juntar recursos e planejar o contra-ataque demorou uma temporada inteira. Tudo isso poderia ser feito em metade do tempo, em apenas 8 episódios, que é o que acontece nos quadrinhos, em que o Rick ataca o Negan quando ele vai pegar os suprimentos de Alexandria, igual no episódio 8, só que em vez de fazer isso ali, eles deixaram pro final. E cara, mesmo esse sendo um baita episódio, porque de novo, quando a série entrega, quando ela faz esses episódios eventos, ela faz muito bem feito, ainda assim já era tarde demais. O episódio O Primeiro Dia do Resto da Sua Vida é uma baita season finale, bem feita, emocionante, mas a essa altura quase metade do público que começou a temporada já tinha desistido. E isso é o que mais dói, sabe? Porque se você lê os quadrinhos, você sabe como o famoso All Out War é épico, e na série não tem nada disso. É como se eles pegassem o roteiro original e falassem, vamos esticar isso ao máximo. E aí vem a 8ª temporada, e cara, se você achava que a 7ª eles estragaram totalmente, essa aqui eu não tenho nem o que falar. Um roteiro perfeito que era pra ter sido a segunda metade da 7ª temporada, se tornou o roteiro de uma temporada inteira de novo, só que agora totalmente mal produzido. Na Season 7, a gente reclamava da enrolação infinita, mas não necessariamente da produção em si. Aqui, cara, nada, absolutamente nada se salva. A Season 8 é aquela temporada que se pudessem apagar da história, eles fariam, e sinceramente, eu faria também. Eles não acertam em simplesmente nada. Parece que eles pegam os quadrinhos e rasgam no meio. Todas as batalhas épicas, cheias de peso e emoção, viraram só cenas de tiro mal filmadas e mal editadas. Parece que eles pegaram as críticas de ritmo da temporada passada e fizeram um bolo de cenas que não dá pra entender quase nada do que tá acontecendo. Ela tenta mostrar essa guerra em grande escala, com tiroteio, com explosão, mas nada disso funciona quando você não se importa mais com o que tá acontecendo. Um momento que consegue representar perfeitamente o quanto The Walking Dead perdeu o rumo é a morte do Carl. Até hoje é difícil entender o que passou na cabeça dos roteiristas quando decidiram fazer isso. É lógico que a queda de audiência é um dos motivos mais plausíveis, mas cara, era o Carl, o futuro da série. Nos quadrinhos, ele é o símbolo da nova geração, é quem carrega o legado do pai, quem amadurece com o apocalipse e se torna a prova viva de que ainda existe esperança num mundo destruído. Ele representa exatamente o que o Kirkman sempre quis mostrar, que mesmo no fim do mundo, ainda dá pra reconstruir algo. Só que aí vem a 8ª temporada pra acabar de destruir a série e matam o Carl. E o mais absurdo é que ele nem morre de uma forma grandiosa, ele simplesmente é mordido tentando ajudar alguém que, ironicamente, morre 2 seasons depois. Carl, um personagem que cresceu desde a primeira temporada, que sobreviveu a tudo, que evoluiu tanto, morre de um jeito tão fútil, sem importância alguma. Mas o pior de tudo é que essa decisão não tem base nenhuma nos quadrinhos. Lá, o Carl é fundamental até o fim da história. E mano, eu não vou nem citar os diversos momentos históricos desse arco nos quadrinhos, como a Guerra de Granadas, a Batalha de Hilltop, tanto pra não dar muito spoiler, mas também pra gente não ficar mal com o que a série poderia ter sido. Tem coisas que nem é abordado na série, e o que eles abordam dos quadrinhos é feito de forma tosca e sem peso nenhum, mas tem um ponto que eu preciso destacar, que é a batalha final, o grande desfecho dessa guerra contra os Salvadores. Quando Negan é finalmente derrotado, nos quadrinhos, cara, a gente tem uma batalha corpo a corpo do Negan e do Rick absurda. É uma luta extremamente visceral, digna de um fim de arco desse, sabe? O Negan chega a quebrar a perna do Rick, e enquanto eles lutam, os Salvadores e o grupo do Rick estão se degladiando também, um momento forte, cheio de significado, pra mostrar o quanto eles lutaram e se sacrificaram. Já na série, é só mais um episódio. O fim da guerra é o mais anticlimático possível, porque o confronto final simplesmente não existe. Todas as armas dos Salvadores explodem neles, e o Rick corta a garganta do Negan. Fim, não existe batalha, não existe momento épico. A tão aguardada e hypada All Out War foi resumida a um final sem nenhum impacto e sem ninguém pra assistir.
Olhando pra trás, dá pra ver claramente onde eles erraram e onde eles poderiam arrumar. 16 episódios por temporada é totalmente desnecessário. All Out War encaixaria perfeitamente em somente uma e não esticada em duas como foi feito. Isso pouparia muitos erros feitos depois, principalmente da morte do Carl, em que eles não precisariam inventar uma morte impactante pra tentar salvar a audiência, porque a própria temporada já teria ritmo e conteúdo suficiente, não precisaria criar um grande momento do nada. Ele viria naturalmente com a história. As melhores temporadas da série sempre foram as que tinham menos episódios, como a primeira e a segunda temporada. A Season 2, pra mim, é a melhor da série, disparado, não tem enrolação, cada episódio avança a história igualmente, além de ter um baita de um roteiro, né? E aquelas de 16 episódios que se sobressaíram foram as que souberam melhor lidar com o roteiro. Elas enrolavam, mas no final entregavam. A quinta temporada, por exemplo, com todo aquele arco chato do hospital, no fim foi tudo pra morte da Beth. Já aqui na Season 7 parece que só tinha a parte da enrolação mesmo, o que faltava era a entrega. Por isso que eu falo, rapaziada, se você é o tipo de cara que dropou de The Walking Dead lá mesmo no comecinho da sétima temporada, quando começou a ficar lento e maçante, dá uma chance pros quadrinhos que você vai ver o potencial que essa série tinha e o que ela poderia se tornar. No fim, é aquela famosa frase: não fique triste porque acabou, mas feliz porque aconteceu. Que bom que a gente teve episódios bons pra se assistir e fica bravo quando ruins saíam, porque essa série sempre foi diferente e a gente sabia do potencial dela. E mesmo tendo o fim que teve, The Walking Dead ainda continua pra mim sendo a melhor série de zumbi já feita. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre a tão odiada guerra contra o Negan? Ou você já tinha parado de assistir a série antes? Bom, deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar o vídeo também. Exatamente, Ricardo. A gente também tem uma playlist de The Walking Dead aqui no canal, então se você curtiu esse vídeo, continua assistindo aí que tá bem da hora, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!